Por que que eles têm tanto material bonitinho, bacana, e eles ainda não conseguem aprender a montar um pallet de salada? Porque eles não aprendem com os olhos e com os ouvidos, eles aprendem com o corpo, eles aprendem com as mãos. Uhum. Então, por mais que eu faça um vídeo, um PowerPoint, faça os cartõezinhos, eles não aprendem, porque essa não é a linguagem de Deles. aprendizagem deles. Aham. Tá, mas e aí, como é que a gente faz? E ó, vou te dizer que dá para fazer isso inclusive no EAD, tá? Sim, legal, hein? Online. A gente atirou num pássaro e acertou dois. Hã. É, o que que a gente fez de solução? Como a gente fez um onboarding, veja, eles são pessoas que trabalham com o corpo. Uhum. Ficar sentado numa cadeira assistindo uma É apresentação é a maçante. morte. Demais. Então, a gente fez um treinamento todo gamificado, com movimento, com dinâmicas físicas, coisa e tal. Entre outras coisas, o que que a gente fez para aprender o tal do pallet de salada? A gente fez miniaturas. Miniatura de pallet e miniatura das caixas, dos tamanhos das caixas. E uma das tarefas eles tinham que montar aquilo. Fantástico. Beleza. E aí a gente via se dava certo, se dava errado. E aí aconteceu coisas brilhantes. Entre elas, Novas veja, são formas de pessoas que fazer? carregam. Não, não é só novas formas de fazer. A gente descobriu um problema que a gente não sabia que a gente tinha. Hã. E a gente resolveu. Hum. Porque, veja, são pessoas de trabalho manual e bruto. Então, é aqueles mãozão grande. Imagina ele mexendo uma miniatura sem peso. Difícil, né? Difícil. Coisa. É que nem se eu fosse ficar montando aquelas miniaturas. Tal, difícil. Eis que num dado momento, um cara, veja, eles não eram pessoas sem experiência, eles estavam entrando naquela empresa, mas eles tinham experiência. Um cara descobriu e falou assim, teve um insight maravilhoso de dizer: Ah, agora eu entendi por que que o maior e mais pesado tem que ficar embaixo, né? Porque se ele fica em cima, desestabiliza e cai. Ah, que fantástico. E aí eu pensei, gente, esse é o básico da montagem de não quero saber como é que é a despensa da casa dele, Uhum, entendeu? Não quero saber como é que ele arruma o carrinho de compras dele, uhum. né? Quanto que ele amassa de pão lá embaixo, né? E se... Mas veja, uma coisa que nos parece óbvia, não era óbvia para eles. Sim, E a outra coisa que a gente descobriu com esse exercício, que eu falei que dá para fazer em AD, porque dá para você fazer arrasta, sim, simples. sim. Né? É a mesma coisa, porque eu preciso aprender com a mão. A outra coisa foi, eu jurava que o pessoal do armazém montava as cargas de sacanagem pra gente desse jeito. Olha Porque só, quando a gente chega lá para desmontar, tem é que desmontar horrível. tudo para tirar o que estava embaixo. É Aham. horrível. Ele não entendia que aquilo era para a segurança dele. Sim, sim. Ao fazer. E isso lá no nosso diagnóstico nem apareceu. Nem apareceu. Porque todo mundo fica bonitinho e tal. Então, ao perceber a dificuldade de linguagem, né, a distância da linguagem que a gente estava fazendo no treinamento para a forma como eles aprendem, ao fazer esse ajuste, a gente não só resolveu o problema, como a gente descobriu outras coisas que a gente tinha que cuidar. Pensadas, elas precisam ser vistas, né, para que realmente isso se dê a devida importância, né? Vamos falar assim, a devida importância e entendimento na sequência disso tudo, né? E tem os dois lados, porque tem gente que vê e fala que é óbvio, assim como eu achava, nossa, é óbvio que a caixa maior e mais pesada tem que ficar embaixo, não é Aham. mesmo? Óbvio já é a palavra que não devia nem existir, Uhum, né? Porque não tem. uhum. Existe o outro lado das pessoas que estão, às vezes, contratando treinamento, ou o próprio gerente, essa coisa e tal, que você fala, vou propor para fazer desse jeito. Ele fala, não, isso daí não funciona. Uhum. Porque ele não acredita, Sim, tá? sim. A gente já teve, com essa história de gamificar, a gente sabe, por exemplo, Fernanda, sou uma pessoa que não gosto de jogar, tá? Uhum. Entretanto, boa parte dos materiais que a gente produz aqui são jogos. Por quê? Porque tem um potencial altíssimo O de âmbito aprendizagem. corporativo. Isso. Não, Justa... e de aprender, né? Porque a gente aprende jogando muito mais fácil. A Sim. gente teve, eu me lembro da gente fazer um trabalho pro Itaú,
que era para Italcar. Então, era para o pessoal de atendimento ter muita informação sobre cada bandeira, de benefícios, do que pode, do que não pode, blá, blá, blá. E eles atendiam o comércio, enfim. Era muita informação. Gente, era PowerPoint, assim, com 200 slides. E a gente propôs de trocar isso por um jogo, por um game, tá? E aí, o menino que contratou a gente falou assim: mas eu acho que as pessoas não vão aprender só com game. Eu preciso do PowerPoint de apoio. Porque como é que a pessoa vai acertar se ela não souber? Lá, 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 lá. Bom, a gente argumentou. A gente argumentou. Falei, não, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o PowerPoint para você, mas a gente vai combinar o seguinte: você primeiro vai fazer o jogo e depois você vai passar. Uhum. A gente pode até fazer uma turma que a gente faça o contrário, mas a gente vai assistir isso junto com você. Uhum. Bom, uma turma ele entendeu que não precisava mais. A Just- gente gastou dinheiro aqui interno que ele não pagou, Aham. tá? Porque eu falei assim, eu preciso provar para esse menino que vai ser desse jeito, né? Aham. Para ele ver que as pessoas dormiram, não aprenderam nada. A gente fez grupo controle. Aham. As pessoas dormiram, não aprenderam nada, versus o jogo que as pessoas saíram, assim, estavam se divertindo e saíam com muito mais informação gravada Justamente. do que assistir a apresentação. Então, a gente também tem esse lugar de quem está contratando, às vezes, de De ter por que aquela não entende resistência sobre o processo. e é aquele lugar do não entende tecnicamente sobre educação. Justamente. Aqui a gente passa pela mesma coisa. A nossa plataforma, ela trabalha e possui ali